Esse tema é um tema meio polêmico porque divide duas opiniões cristãs que, além de variar entre diferenças, também variam de denominações. Mas e se eu te disser que todos nós não merecemos a salvação? Olhe essas nossas brigas de qual religião é a certa. Sinceramente, não faz sentido pra mim. Hoje eu quero te explicar minha visão de mundo e por que todos nós estamos errados pelos simples fatos de que cristãos estão se odiando. Mas primeiro eu tenho que entrar na parte teórica. A parte meio chata para tentar te explicar um pouco o porquê dessas intrigas e divergências. Peço que vocês vejam o vídeo completo para entender o meu ponto de vista no final. E para vocês que não sabem, eu sou católico apostólico romano e não, eu não estou aqui para atacar ninguém. Devemos viver a vida e respeitar a opinião do próximo. Hoje em dia as pessoas não têm mais tolerância para ouvir uma opinião diferente da dela. Com isso eu sei que muitos irão sair na metade do vídeo ou dar dislike pelo simples fato de que eu não sou de tal religião ou algo nesse sentido. Mas mesmo assim eu irei fazer esse vídeo, pois eu prezo a liberdade de modo geral. Então bom, para começarmos, precisamos entender que alguém cristão é aquele que crê em Jesus Cristo. E a partir daí já começam as diversidades de doutrinas em qual as principais são católicos, que são denominados por romanos e ortodoxos, e também os protestantes, que variam as suas denominações dentre elas várias, tipo luterana, batista, presbiteriana, metodista, calvinista, dentre várias outras. Todas elas têm diferenças absurdas, tanto nas denominações quanto nas doutrinas. O tema desse vídeo é em específico relacionado a nós católicos evangélicos, onde uma das principais diferenças é que para os protestantes, os santos que os católicos adoram é uma figura pagã. Já os católicos, eles têm uma visão diferente em relação à teologia e algumas práticas de fé. Sabendo disso, entraremos nos detalhes entre elas. Quando eu relacionei sobre a visão diferente sobre os católicos e protestantes, existem algumas tradições a serem mencionadas em ambos os lados. A tradição para os evangélicos refletem nas escrituras, no caso, a Bíblia, como uma fonte de autoridade, e que a adoração deve ser direcionada apenas a Deus. Já a tradição católica acredita no depósito da fé, confiado aos apóstolos e transmitido pelo magistério da fé até o fim do mundo. E é aqui que começa um conflito que alguns acabam denominando que os católicos colocam a igreja acima das escrituras. O que eu, como católico, não penso assim. Outro católico pode simplesmente pensar, mas eu, como católico, não penso assim. O que também eu vou mostrar nesse vídeo o meu lado de perspectiva. Para mim, a igreja católica ela é sustentada por 3 pilares: Sagradas Escrituras, tradição apostólica e, como eu disse, o magistério da fé. As escrituras, elas provêm da tradição, onde ela tem uma importância única e especial. Ou seja, mesmo que certos ensinamentos católicos não estejam claramente descritos nas escrituras, a igreja acredita que esses ensinamentos não são rejeitados ou proibidos pela Bíblia. O que no fim, tudo que os católicos pensam sobre os evangélicos e os evangélicos pensam sobre os católicos é apenas uma interpretação errada de ambos os lados. E você chega nesse ponto quando você para e começa a estudar e ter sua própria opinião. Não concorda comigo? Ok, pegando de exemplo a Bíblia, ela é diferente dentre os protestantes, que contém 66 livros, e os católicos, que contém 73 livros. De um lado, um vai dizer que tem 7 livros a mais e o outro 7 livros a menos. Pegando de base o ocorrido na história, durante a Reforma Protestante, o líder Martinho Lutero, ele optou por excluir esses 7 livros e seguir apenas os cânon hebraico, onde não inclui esses livros. E isso acaba refletindo uma diferença tanto na católica, ortodoxa e protestante, o que envolveu debates teológicos e históricos durante séculos. Outro ponto seria que nós, católicos, acreditamos no céu, inferno e purgatório, sendo o purgatório um estado temporário de purificação para aqueles que morreram em graça, mas ainda assim precisam ser purificados dos pecados antes de entrar no céu, enquanto os protestantes acreditam apenas no céu e no inferno, e rejeitam um purgatório por falta de baseamento bíblico. Agora eu queria entrar em um ponto onde é o mais forte que se diferem entre essas doutrinas. Para nós católicos, existe uma maior quantidade de dias santos para comemorações e eventos. Isso dá para você perceber pelo calendário litúrgico: Natal, Quaresma, do Domingo de Advento, Semana Santa, Páscoa. Já os evangélicos, eles comemoram apenas o Natal e acreditam que todos os dias são santos. E então entramos num debate sobre a Virgem Maria. Para nós católicos, Maria foi virgem antes e durante Jesus, e preservada do pecado, cujo termo dela se denomina Imaculada. Já para os evangélicos, os católicos endeusam e supervalorizam Maria, e afirmam que ela não foi virgem a vida toda, deixando de ter importância e não sendo citada nos restantes dos livros. Ok, lembra do ponto de interpretação que eu mencionei anteriormente? Aqui também ocorre. Eu, como católico, afirmo que não. Maria não recebeu nenhuma característica única de Jesus. A sua virgindade é definida por algumas denominações mais tradicionais
tradicionais e pelo reformador Lutero. Em minha parte, eu posso afirmar que não há nenhum endeusamento. O que difere é que as pessoas não conhecem a doutrina que está seguindo e acabam cometendo idolatria, da mesma forma que alguns protestantes podem cometer por algum líder religioso ou algum objeto. E então acaba tendo um outro erro de interpretação em duas palavras: veneração e adoração. Veneração é homenagear. Eu, como de exemplo, eu busco a intercessão dos santos expressando uma devoção a ele. Algo que ocorreu parecido com isso foi onde Deus instruiu Moisés a fazer uma serpente de bronze e colocá-la em um poste, e aqueles que olhassem para ela seria curado. Pelo lado protestante, o rei Ezequias buscava fidelidade destruindo a serpente, pois as pessoas estavam começando a adorar os objetos. Tá vendo como tudo é um mal interpretado de ambos os lados, sendo que no final cada uma ensina de um jeito e todas se dizem inspirada por Deus. Se um membro não concorda com um ensinamento, é simples, cria outra igreja, como se o corpo de Cristo pudesse ser mutilado. E São Paulo deixou isso bem claro, que a igreja é o corpo de Cristo. Eu mesmo falo que se alguém que se diz católico e não segue os ensinamentos, não é católico, é um infiel que não conhece a história da sua própria igreja, e isso vale para cada uma das doutrinas e suas denominações. Mas tá bom, para você que chegou até aqui, eu tenho uma coisa para te dizer: esqueça tudo que eu falei. Todos nós estamos errando um com os outros e eu posso te provar. Jesus disse: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos. E orai pelos que vos perseguem. 3! Pois se amardes apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Consegue entender que todo esse conflito é besta? Olha para os 10 mandamentos. Não estamos cumprindo ele. Sabe por quê? Eu vou te contar um segredo. Amai o próximo como a ti mesmo. Se você não ama seu amigo, sua amiga, um desconhecido que talvez seja de uma religião desigual e a julga, você não está amando o próximo como a ti mesmo. Me diz, como você vai amar a Deus sobre todas as coisas? Se você não ama, não honra o seu pai, sua mãe, como diz o 5º mandamento, como você vai amar a Deus sobre todas as coisas? Perceba que todos nós estamos errados, que todos nós não somos dignos de tal salvação. Olhem para o mundo, o que foi feito dele? Um mundo cheio de intrigas, blasfêmias, caos, ódio, falsos testemunhos. E ainda aquele que se diz cristão julga outro cristão por não seguir o tal caminho certo. Então me diz, você que é católico, você que é protestante, fala pra mim, qual é o caminho certo? Eu tenho certeza que todos vocês responderão que é Jesus, que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. No final todos cremos em Deus. Mas por que não amamos o próximo? Me diga, em que momento da humanidade deixamos de ser humano? Em que momento deixamos de ter amor em nossos corações? Tudo aquilo que Jesus mais pregava, que era o amor. E no final, deixamos de amar a tempos. Aposto que muitos saíram do vídeo sem nem sequer chegar nessa parte, apenas pela ignorância de que eu não sou da religião que uma pessoa prega. E por isso que eu falei minha religião no início do vídeo. Quantos relacionamentos não são construídos por causa disso? Uma visão de uma pessoa com um bom caráter, mas ela não é da mesma religião que a sua. Sendo que o mínimo que temos que fazer com o próximo é ter respeito. E se a gente não tem respeito, como é que a gente ama o próximo como nós mesmos? Desculpa, mas eu te pergunto de novo. Se você não ama essa pessoa, como você vai amar a Deus sobre todas as coisas? Olha tudo que eu expliquei sobre as divergências entre essas doutrinas. Se amor é união, por que não estamos unidos? No final, uma simples frase acaba rebatendo tudo o que vem acontecendo durante esses séculos. A reflexão sobre nossos atos, pois todas as nossas ações têm consequências, seja ela boa ou ruim. No final sempre tem. Bom, eu espero que vocês tenham uma semana abençoada, que Deus possa tocar em nossos corações e que Deus tenha misericórdia de todos nós. Obrigado pela atenção e, como sempre, estarei deixando uma passagem bíblica no final do vídeo, para que vocês possam refletir sobre o tema abordado. Eu espero ver vocês em breve. See you soon.